Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Coronel Salema. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A administração pública, governar uma cidade, governar um estado, governar o país, tem que ter compromisso com políticas públicas que devam ser colocadas em práticas por essa administração, com a finalidade de, no mínimo, atender necessidades básicas de todos. A questão da governabilidade de um governo, ou da sustentabilidade de um governo, então essa sustentabilidade, ela não pode ser definida como aquela que prima pela eficiência econômica, pela equidade social e pela prudência ecológica. Não é só isso. Sustentabilidade tem tudo, tem que ter a sustentabilidade econômica, tem que ter a sustentabilidade social, tem que ter a sustentabilidade do meio ambiente, sustentabilidade jurídica, sustentabilidade política, sustentabilidade cultural, sustentabilidade urbana, ou seja, são várias as sustentabilidades que garante realmente, digamos, a governabilidade de um governo. E é claro que se quer realmente governar com compromissos de atender exigências da sociedade, então tem que ouvir esta sociedade. E a sociedade hoje, sociedade do Estado do Rio de Janeiro, há muito tempo que está fazendo reclamos alto e bom som, e os governantes estão ouvidos mocos, não querem saber do que está acontecendo, de como que as pessoas estão vivendo, quais as condições que existem atualmente para garantir às pessoas condições de viver com o mínimo de dignidade. Os governantes não estão querendo saber disso. Os governantes, eles têm colocado ações com a finalidade puramente eleitoreira. Essa que é a verdade. Esquece daquilo que é o dever de um governante, ter compromisso com as transformações que garantam realmente a mudança do padrão de vida para uma qualidade melhor de todos. E não é isso que está se vendo. Essas 16 mensagens chegadas aqui nesta Assembleia Legislativa, empurrando-as de goela abaixo. E o pior é sem esta casa engolir. Não é a questão de empurrar de goela abaixo, é a questão da casa, provavelmente, se tiver que aprovar essas 16 mensagens, automaticamente engoliu. Não fez nada mais, nada menos do que engolir sem reclamar aquilo que foi empurrado de goela abaixo. É inadmissível que 16 matérias, referentes cada uma delas a um fundo este que, na sua totalidade,
tem o significado de dar uma cobertura social para a população. Quando nós discutimos aqui a alteração que está sendo proposta no fundo que diz respeito ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, quando nós discutimos aqui o fundo que diz respeito à mudança de uma lei voltada para atender necessidades da Polícia Militar, quando nós voltamos para garantir exatamente a preservação e manutenção do nosso meio ambiente saudável, quer dizer, quando está mudando tudo isto, mas mudando para pior, quer dizer, se estivesse mudando para melhor, tudo bem, está mudando para pior, esse conjunto de fundos que está sendo alterado, significa alterar para pior a vida da população do estado do Rio de Janeiro. E agora, esse que nós estamos discutindo atualmente, essa matéria que trata da defesa do consumidor, eu ouvi atentamente a intervenção do deputado Chicão Bulhões. A defesa que ele faz, inclusive ele dizendo que não há necessidade desse fundo de defesa. Nobre deputado, sabe por quê? Porque, infelizmente, o capitalismo que vige no nosso país e no nosso estado é um capitalismo com características de selvageria, que não tem respeito pelo consumidor. O consumidor, ele adquire um produto, e tem uma coisa, Vossa Excelência falou aqui, em relação, e citava muito, o pequeno empreendedor. Mas o grande empreendedor, ou talvez do médio para diante, não tem o menor respeito pelo consumidor. O consumidor adquire o produto, paga pelo produto, quando recebe o produto não corresponde àquilo que ele comprou, ele vai reclamar e mais ou menos ele ouve como resposta o seguinte: vá reclamar do bispo, porque nós não vamos resolver nada. E aí, se você tem uma certa condição, aí recorre a um advogado para resolver e não absorver todo aquele prejuízo, consequência dessa coisa ilegal, né? Então, este que é o grande problema. Eu me lembro perfeitamente da legislatura passada aqui, o pessoal reclamando, por exemplo, da Prolago, que é uma empresa que administra a rodovia na região dos lagos. O preço absurdo que se pagava e não haveria o menor retorno para o usuário daquela rodovia. O que se paga em relação à telefonia, que é uma das empresas que tem maior número de reclamações e não resolvidas. Você paga a tarifa e não tem o retorno do serviço que você paga para adquirir. E aí você reclama, aí vem aquela coisa que já é eletrônica, não é mais nem a pessoa, é uma fita gravada que responde para você. E aí você não consegue resolver de forma alguma. Então o PROCON é necessário porque é o mínimo que pode se fazer na defesa do consumidor quando ele tem os seus direitos subtraídos e desrespeitados acima de tudo. De maneira que é lamentável retirar recursos. Inclusive foi provado aqui que os recursos aportados pelo Estado para a existência do PROCON e realmente poder colocar da melhor maneira possível em defesa do consumidor suas atividades, o governo aporta pouquíssimos,
no total dos recursos aportados para a vida do PROCON, o Estado, a parcela é mínima. Quer dizer, as outras parcelas que compõem o restante é exatamente parcelas que não têm o dinheiro colocado por parte do... Parcelas de taxas, parcelas de multas, parcelas, ou seja, outras parcelas. Então, o que acontece é que há necessidade para se garantir o mínimo direito ao usuário no serviço que deva ser prestado a ele e que ele paga para ter esse serviço prestado e que deixa ele, como usuário, satisfeito em relação ao serviço que ele pagou exatamente para ser servido. Então, é essa a necessidade e é isso, presidente, que eu acho que esta casa aqui tem que votar contrário a esta mensagem, como tem que votar contrário às outras mensagens, sob pena, exatamente, de ela estar totalmente em desacordo com aquilo que é a sociedade do Estado do Rio de Janeiro.